Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um corte com reação aqui da ESPN Brasil no programa Sport Center. Isso mesmo, para falar sobre essa rivalidade entre Flamengo e Palmeiras. Os dois estão na Libertadores da América e esse duelo vai ser muito esperado, galera. E claro que os comentaristas da ESPN Brasil tá trazendo todos os detalhes, quem é favorito, quem não é, e sobre esse jogo que acontece dia 29, né, em meio ao Campeonato Brasileiro, que inclusive o Flamengo já vai jogar amanhã, né, contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro. Vamos saber tudo isso a partir de agora sobre escalação e muito mais. Por isso, vem comigo, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Deixa aquele like maroto e fica comigo até o final. Lembrando, galera, de deixar aí os créditos para a ESPN Brasil. Vamos pro vídeo. O Brasileirão. Enfrentar os times brasileiros na Libertadores se tornou um problema para os vizinhos sul-americanos. Com o empate heróico do Flamengo contra o Racing em Buenos Aires e a virada épica do Palmeiras para cima da LDU no Allianz Parque, o Brasil terá um representante na decisão da principal competição da América pelo 7º ano consecutivo. Mais do que isso, será a 5ª final entre brasileiros nos últimos 6 anos. Um cenário que expõe o domínio absoluto do Brasil no continente. O predomínio brasileiro nos últimos anos garante ao Brasil o 25º título de Libertadores, igualando o número de conquistas dos argentinos. Além disso, o duelo decisivo dessa temporada coloca frente a frente 2 tricampeões do continente. Isso quer dizer que o Brasil terá o primeiro tetracampeão da América. Cara, eu não sei, né? Eu acho que assim, esse jogo não tem muito favorito, né? Acho que o Flamengo e o Palmeiras estão numa fase muito boa, né? Na minha opinião, são os dois melhores times do Brasil, né? Então eu acho que... Mas assim, tô confiante que o Flamengo vai ganhar. Eu tô com mais esperança agora com o Palmeiras, né? Que o Flamengo vai entrar vivo, vai entrar ligado, né? Querendo ganhar, querendo dar o troco. Então acho que a gente tem mais chance agora, até mesmo do que a LDU, com um time muito mais fraco. A gente, o Flamengo, tem sido os times aí que tem brigado pela maioria dos títulos nos últimos anos, mas eu não acho que só nós dois conseguimos, esses dois times conseguem competir. Você vê que não é assim fácil, igual muitas pessoas falam, mas por a gente ser constante, a impressão que dá é que a gente está soberano o tempo inteiro, né? São duas equipas que são muito competitivas, muito competentes, com estruturas muito bem organizadas. É um grande rival, com grandes jogadores, espero que seja uma grande final. Nós queríamos era estar lá, era o que nós mais queríamos. O Flamengo chegou pela sua qualidade, pela sua organização, pela sua estrutura. Portanto, quem está na final, eu acho que chega na final por mérito. A decisão também vai reunir os dois times mais vitoriosos do país na atualidade. Nos últimos 7 anos, o Palmeiras conquistou 3 brasileiros, uma Copa do Brasil e 2 Libertadores. O Flamengo, no mesmo período, também levantou 2 taças do Brasileirão, 2 Copas do Brasil e 2 Libertadores. Títulos que ajudam a explicar o domínio dos dois times no Brasil e a hegemonia dos brasileiros na América. 2 dos maiores campeões nos últimos tempos vão em busca da glória eterna. Vivos pelos 2 títulos, Palmeiras e Flamengo em Brasileirão e Conmebol Libertadores. Campanhas do Brasileirão, o Palmeiras é líder, tem 1 ponto a mais do que o Flamengo, 1% a mais de aproveitamento. E na Libertadores, o Palmeiras é finalista com 86% de aproveitamento, o Flamengo tem 67% de aproveitamento. Vamos lá, Zupac, eu acho que é muito interessante como ficou essa configuração, né? A gente tem a final dia 29, hoje é 31. 31, então é um mês de uma caminhada taco a taco de brasileiro, cada rodada importando. Então assim, conquistaram um grande objetivo. Um pega o Sport em casa, o outro Juventude fora, times de Z4, mas com diferenças de mando. Qual o peso? Primeiro, Brasileirão tem valor e muito individualmente falando, mas para desembocar na Libertadores, qual o peso dessa caminhada
para quando chegar o enfrentamento de Libertadores? A frase célebre que o Abel eternizou, né, 90 minutos é muito tempo, né, para falar entre um jogo e outro, e de fato se mostrou. Você imagina, um mês no futebol brasileiro é uma eternidade. Em um mês dá para acontecer tanta coisa, para o bem ou para o mal, né? Então, assim, é muito difícil traçar o panorama de hoje para definir o prognóstico da final, né? O momento dos clubes tem muita coisa para mudar. Sim. Tem a recuperação do Pedro, tem a recuperação do Everton, tem a fase das equipes, tem, enfim, tudo isso que pode acontecer. O Campeonato Brasileiro, ele é muito importante, mas com a configuração da Libertadores terminando no fim do ano, né? Libertadores o ano inteiro, com esses dois times disputando os dois campeonatos, não vai ter jeito. O Campeonato Brasileiro vai ficar em segundo plano. A própria conquista do Campeonato Brasileiro, infelizmente, ela vai ficar em segundo plano. Quem ganhar a Libertadores vai estar por cima na história. Embora o Campeonato Brasileiro seja de uma importância, assim, inquestionável. Mas como as coisas são como são e não tem jeito. A grande conversa vai ser para o dia 29 de novembro. E as equipes vão administrar também o calendário de Campeonato Brasileiro nisso. O Flamengo tem, a princípio, jogos contra... Pelo que eu dei uma olhadinha, até a final, o Flamengo tem mais jogos contra adversários mais baixos da tabela. O Flamengo, por exemplo, pega o Sport 2 vezes. O Palmeiras pega o Santos 2 vezes. O Santos está acima do Sport. E o Palmeiras tem mais confrontos de meio de tabela. O Flamengo tem alguns de cima, tipo São Paulo, e mais times lá de baixo. E aí vai ser essa briga, né? O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro, então o Palmeiras tem vantagem para o Campeonato Brasileiro, e na Libertadores não há vantagem. Vai ser um mês muito longo para os torcedores. E isso eu tenho certeza. Vai demorar para passar. E a gente vai ficar conjecturando o que muda de um jogo para o outro do brasileiro, projetando sempre a final do dia 29. Eu estava dando uma olhada aqui, algumas coisas importantes. No fim de semana da final da Libertadores é o fim de semana da rodada 36 do Brasileiro, ou seja, a antepenúltima. E aí tem no meio de semana a 37 e daí a 38. Então, assim, é realmente na cara do gol da decisão do Brasileiro. Então, para você, eu jogo a mesma pergunta, mas alterando um contexto. Quanto o Brasileiro até a final da Libertadores, caso se encaminhe para um dos lados, muda completamente a final? Porque hoje está realmente trocação, eles estão no mesmo patamar, estão na mesma final, a diferença de um ponto. Se o brasileiro tiver encaminhado para a pressão no outro de ficar vice 2 vezes, porque a gente está falando de um ano muito bom dos dois, que pode, em um mês, nesse tempo longo que a gente falou que era no futebol brasileiro, virar duro, virar de derrota, sem ser, mas a minha impressão é que projetar a final da Libertadores agora é inútil. Sim. Não é que é um equívoco. Não dá. O futebol não permite que você faça uma coisa dessa. Mesmo que, imagine uma situação completamente maluca, um intervalo, não de um mês, que um mês é demais, mas 15 dias que você não tem jogo nenhum e você pode descansar todo mundo. Ainda assim, seria muito tempo para você garantir que o seu time chegaria nesse momento, que é o auge, da melhor maneira, nas melhores condições possíveis. Com um mês, então, isso aí, em termos futebolísticos, está longe demais. É uma coisa assim que não dá nem para você pensar. Agora, é aquela velha máxima também. A melhor forma de preparar uma grande decisão da Libertadores é a rodada do Campeonato Brasileiro. Você ter a oportunidade de, óbvio, manter o seu time num nível de competição alto. Não sei se as comissões técnicas já vão começar a pensar em cuidar de determinados jogadores, porque a necessidade de somar pontos no Brasileirão para não perder a possibilidade de ganhar o troféu, ela é, assim, gigantesca. Você não pode discutir isso. Eu acho também, como o Gustavo falou, que na hora de uma possível dividida entre uma coisa e outra, o título que tem mais valor, que é o da Copa Libertadores, é óbvio que vai falar mais alto. Mas os dois clubes já expressaram o desejo de ganhar o Campeonato Brasileiro. O Flamengo de uma maneira muito clara para todo mundo antes do campeonato começar e durante a competição. Mas o Palmeiras tem um componente que, na verdade, o Flamengo também tem, porque o Palmeiras fez uma coisa épica, maravilhosa, histórica, heróica, mas a forma como o Flamengo se classificou fora de casa depois, em especial depois que perdeu um jogador, é também uma coisa que une o time, claro. Também demonstra competência, demonstra um sentido coletivo importante, pela maneira como o Flamengo fechou o jogo, impedindo que o Racing praticamente
o ameaçasse demais. Mas, olha, não dá para dizer agora qualquer coisa a respeito de como essas duas equipes vão chegar no final do mês de novembro para decidir a Copa Libertadores. Mas que bom que a gente pode acompanhar o passo a passo delas no Campeonato Brasileiro, diante de nós aqui, para a gente poder avaliar. E assim, vai começar, evidentemente, uma comparação direta, rodada a rodada, semana a semana, entre Palmeiras e Flamengo, até a final da Libertadores. E essa final tem uma questão grandiosa também, que essa temporada nos proporciona um certo nivelamento das duas equipes em aspectos que a gente não estava acostumado. Que é o que eu estou querendo dizer. Quando a gente pensa nessa era rica e vitoriosa das duas equipes, onde eles dividem o protagonismo do futebol brasileiro e sul-americano, qual é a principal virtude que a gente observa nos grandes momentos do time do Flamengo? É a parte técnica, né? É o brilhantismo, é o refinamento. E qual é a principal virtude que a gente aprendeu a observar no Palmeiras do Abel Ferreira nessa mesma era? O nível de competitividade absurdo, predador. Vamos olhar o que são as temporadas. Qual é o grande salto que o Palmeiras do Abel deu na qualidade técnica, jogo mais bonito, essa arrancada de segundo turno, um jogo altamente ofensivo. E qual é o salto que o Flamengo do Felipe Luiz deu em relação a outros momentos do Flamengo? Uma consistência absurda. Então, o Palmeiras melhorou naquilo que o Flamengo era melhor e o Flamengo melhorou naquilo que o Palmeiras é melhor, né? As duas equipes buscaram um pouco da virtude que o outro tinha. Então, elas, em alguma medida, elas se nivelaram em aspectos que a gente não estava acostumado a ver. A gente reconhecia o Flamengo de uma forma e o Palmeiras de outra forma. Hoje a gente vê um pouco da virtude de cada um no rival. E isso torna essa final ainda maior, ainda mais equilibrada e ainda mais imprevisível. Vamos, essa final maior que disse o Zupac, que a gente tem aquela tela, né, Camila? Vamos colocar das finais únicas, André. Tivemos grandes finais únicas, algumas brasileiras e, inclusive, essa é uma reedição, já se enfrentaram em 21, Palmeiras e Flamengo. Então, ó, Flamengo e River, Palmeiras e Santos, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Furacão, Boca Juniors e Fluminense, Galo e Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Primeira final brasileira repetida na história da competição. A gente tá vendo aí grande jogo. Palmeiras e Flamengo foi um jogaço. O jogo do ano passado foi um jogaço do Botafogo e tudo mais. Mas pela construção de uma rivalidade, porque 21 era o início desse movimento Abel Ferreira, de uma consolidação total do Flamengo. Para você é a final mais pesada dessa amostragem de final única? Não de camisa, de contextos, de valores, de tudo que está envolvendo, de elenco, inclusive? Eu acho que sim. Acho que sim. Porque é a combinação de tudo, né? De dois clubes que se consideram rivais dentro e fora do campo, que competem pela contratação de jogadores, não necessariamente pela contratação de técnicos, porque o Abel está no Palmeiras há muito tempo, mas né, na final anterior, a final no Uruguai, era o Renato Gaúcho, o técnico do Flamengo, o técnico do Palmeiras era o mesmo. Tem uma coisa em relação a essa final... Tá ali atrás, dá uma olhada, o cara que tá ali atrás. Dá uma olhada ali. O Andrés. Andrés Pereira? Sim. Você imagina se esse cara faz um gol decisivo? Sim. Assim, são tantas histórias dentro de uma grande história. O time do Flamengo de 2019 era melhor do que esse, né? Pelo menos a gente pode falar que o time de 19 não existe mais, esse time continua existindo, mas... acho que do ponto de vista da qualidade, do talento e do que conquistou, mas esse time do Flamengo tem um potencial absolutamente estratosférico. Então eu não sei se a gente acompanhou nas finais entre times brasileiros recentes uma qualidade de lado a lado que essas duas equipes atualmente alcançam. Eu acho que não. A gente pode estudar isso melhor, mas a minha impressão é que não. E é tudo caminhando para um jogo só, né, entre esses rivais e dois times que são indiscutivelmente os melhores do Brasil e da América do Sul. Não tem a menor dúvida quanto a isso. E nessa hora, a final única, ela ajuda, evidentemente, a afunilar tudo e aumentar a emoção, porque são 90 minutos ou mais, mas um jogo só, uma tarde, né, um evento. Mas olha... No formato anterior, em 2 jogos,
um no Maracanã e um no Allianz Parque. Calcule o que seria. Vamos seguir falando dos dois, agora trazendo o curto prazo, o fim de semana. O Flamengo tem pela frente o Sport, o Palmeiras visita o Juventude. A gente começa com o lado do Flamengo, o jogo já no sábado. Girando a chavinha para a disputa do Campeonato Brasileiro, o Flamengo encara o Sport Recife, lanterninha da competição, neste sábado no Maracanã. E para isso, o técnico Felipe Luiz promove uma grande avaliação física no elenco rubro-negro. Isso por conta do desgaste dos últimos jogos decisivos que o clube teve nas últimas semanas, contra Racing e também partidas importantes no Brasileirão contra Palmeiras e Botafogo. Agora a comissão técnica do Flamengo avalia quem está bem fisicamente para esse jogo contra o Sport. E as novidades devem aparecer nas laterais. Ayrton Lucas e Emerson Royal devem estar no time titular para esse jogo contra a equipe pernambucana, assim como o volante De La Cruz, que não vem atuando nas últimas partidas, mas deve aparecer ali no 11 inicial de Felipe Luiz. No lado da equipe pernambucana, Daniel Paulista foi demitido e agora César Lucena é o técnico interino do Sport. Ele vai contar com o retorno do meia Lucas Lima, que deve aparecer no time titular para esse jogo difícil no Maracanã contra o Flamengo. César Lucena vai ter 2 desfalques, o do meia Rivera, que está com dores na coxa, e também do atacante Mateuzinho, que foi expulso na última rodada e não está à disposição do técnico do Sport. É isso aí, nação rubro-negra. Galera, os confrontos estão pesados aí na Libertadores e no Brasileirão. E claro que o Flamengo está se preparando para todos os confrontos, mas em especial o de amanhã contra o Sport no Maracanã, onde o Flamengo promete e quer ganhar esse jogo para garantir aí, né, a sua liderança aí no Brasileirão. Recuperar os pontos perdidos aí para o Palmeiras, que na verdade só foi um ponto, né? Porque o Palmeiras está na frente do Flamengo no Brasileirão apenas por um ponto de diferença. Então, esse ponto de diferença pode ser passado amanhã. É só os jogadores ir para cima e mostrar quem manda. E aí, e esse confronto do Flamengo com o Palmeiras pela Libertadores da América? Quem é favorito para vocês? Comenta aí embaixo, galera. Deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. E fica comigo até o final, porque o vídeo de hoje tá daquele jeito. Top! E claro, compartilhe o vídeo com seus amigos rubro-negro. Até o próximo vídeo.